Olá pessoal, Olá pessoal, estamos aqui continuando essa semana, né, que tem por título Confiando na Bondade de Deus, segundo o livro de Abacuque. O verso para memorizar é o seguinte: E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Abacuque 2,14. Nessa segunda, a lição de jovens tem por título Amor imutável, favor imerecido. Ao lembrarmos da história de Davi foi um homem que foi segundo o coração de Deus, foi denominado homem segundo o coração de Deus. E ele foi instituído um líder, porque ele era alguém fiel a Deus, era alguém que estava a todo momento com um relacionamento íntimo com Deus. Mas nós sabemos do que aconteceu, né, do relacionamento dele com Betseba, e até a conspiração para a morte de Urias, que era o esposo de Betseba. verdade. Nós nos perguntamos, como é que pode um homem segundo o coração de Deus agindo dessa forma, né? Mas mesmo depois dessa situação, disso tudo ter acontecido, ele continuou se destacando e ele voltou a ter uma proximidade maior com Deus. E voltou a ter um relacionamento íntimo com Deus. Agora nós nos perguntamos por que isso aconteceu. Porque ele e Deus, eles se conheciam de verdade. Era um relacionamento que já vinha de épocas, já há muito tempo, eles tinham uma comunhão. Davi estava sempre buscando a Deus. Então, mesmo ele tendo caído, eles se conheciam de tal forma que possibilitou que eles refizessem essa união entre eles, né? Então nós podemos ver que Davi é um exemplo de fracasso humano, é um exemplo que muitas vezes nós estamos nessa situação. E algo interessante, quando o profeta Natan chegou para Davi para questionar, ele não negou, não usou nenhuma desculpa dizendo o que tinha acontecido, ele reconheceu. Então esse é um primeiro passo, um passo muito importante, que é a questão de reconhecermos as nossas falhas, reconhecer que estamos realmente em pecado, para que a partir daí nós possamos estar buscando, através do relacionamento com Deus, estar, como nós já vimos estudando na semana passada, sendo esquecido desses pecados e partindo para uma nova vida. E algo que nos ajuda muito a manter um relacionamento firme com Deus e esquecer desse passado, é estar lembrando que Deus, que o relacionamento que nós temos com Deus, Deus age de forma a nos preparar cada vez mais para uma eternidade, nos preparar de forma a podermos viver com Ele. Então, se nós estamos diante de alguma aflição, de algum problema, de alguma provação muito forte, com certeza, com a comunhão com Deus, nós seremos capazes de vencer. E se nós estamos passando por isso, é porque, de alguma forma, nos preparará para a eternidade. Então, com certeza, isso será muito importante para nós. E nós precisamos lembrar de uma coisa quando estivermos diante de algumas situações, que Deus, Ele não muda por causa dessas tormentas, por causa dessas situações. Ele não se assusta. E Ele pode transformar qualquer situação de tragédia em um triunfo para a nossa vida espiritual, que é o mais importante. Verdade. Me parece que você vai caminhar mais pela lógica do conhecimento de Deus, né, para que a gente possa prosseguir. E Abacuque, a lição de hoje traz um pouco desse conhecimento de Deus em relação a nossa fé para com Ele. Tanto que o título é Vivendo pela Fé, da lição de adultos de hoje. E acredite em vocês, está muito interessante a lição de hoje, muito, muito mesmo. Porque ela apresentou para nós hoje a primeira citação própria do que significa o Evangelho em si. Porque o Evangelho é Jesus nos salvando e colocando a justiça dele em nós. E essa justiça nós recebemos através da fé que temos no sacrifício dele. É o que conhecemos como justificação pela fé. E essa justificação pela fé está expressa em Abacuque 2,4. Só que antes a gente precisa lembrar de uma coisa. O que a gente estudou ontem, que Abacuque viu que o povo de Judá e o povo de Israel estavam passando por um momento em que eles estavam deturpando o intuito de eles viverem em sociedade, estavam agindo de forma errada. E Deus falou para Abacuque que usaria um exército de Babilônia para poder punir os israelitas. Exército ímpio, né? Isso. E Abacuque ficou muito preocupado com isso, pensando, poxa, como um exército mais injusto Deus vai usar um exército mais injusto para poder fazer com que o meu povo seja penalizado, sendo que o meu povo, por mais injustiça que Israel cometesse, ainda era o povo de Deus, mais justo do que o povo babilônico. Mas aí Deus falou algo interessante para Abacuque, e eu vou ler, é interessante que você lê Abacuque 2, de 2 a 4, mas eu vou ler só o versículo 4, que é o principal, que fala assim: a mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. E aqui está o intuito justamente do o justo viverá pela fé. Porque é o seguinte,
Deus disse para Abacuque que os que andavam segundo a sua lei, ou os que andavam, ou pelo menos tentavam andar segundo o que Deus pede, esses teriam um livramento, uma salvação. E depois, no Novo Testamento, tem uma coisa interessante. Paulo usou outros textos para falar justamente sobre isso aqui, ó. As pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Olha só o que está escrito em Romanos 1:17, está dizendo aqui, ó, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim. Como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. E depois em Gálatas 3:11, está escrito aqui para nós uma coisa interessantíssima. Olha só o que diz aqui. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então aqui está todo o conceito de que a gente tanto prega, de que se você aceitar Jesus como seu Salvador, a justiça de Jesus é imputada em você e fará com que você viva. E isso é muito, muito interessante e talvez até difícil de explicar, ou difícil de entender. E tem no finalzinho aqui, trouxe algo interessante, que a palavra fé, ela é traduzida como fidelidade, constância e confiabilidade. E trouxe um fator interessante. Embora aquele que vive pela fé não seja salvo por suas obras, seus atos mostram que ele vive pela fé. Então é isso que vai diferenciar no dia do juízo, que a lição também trouxe isso, no dia do juízo, porque só vão existir dois povos, né? Os salvos e os perdidos. Então, o que vai diferenciar é o que a fé que eu tenho em Jesus me proporcionou fazer para que naquele dia eu tenha a justiça dele. A gente tem que ter isso em mente. Não é as obras que salvam, mas a fé que eu tenho em Jesus vai demonstrar quais obras eu vou praticar para que naquele dia eu receba a salvação. Consequência, né? As obras serão consequências da fé. Isso. Interessantíssimo. E olha só, até mesmo antes do dia do juízo, nós hoje já vivemos pela fé. Porque se não fosse Jesus, se nós não acreditássemos em Jesus, que Ele é o nosso guia, que Ele nos mantém, nós não estaríamos vivos. Isso é interessantíssimo. Nós vemos pela fé, às vezes, sem nem mesmo perceber. E nós fazemos coisas, acreditamos em Jesus para que naquele dia nós sejamos salvos. Muito legal, gostei muito da lição de hoje. Até amanhã, pessoal. É isso aí, pessoal.